Depois de quase 10 anos em publicação, mais de 50 capítulos, anime, live action, filme e muito sucesso, no capítulo 51 finalmente Given chegou ao fim, com um capítulo aí que claramente está buscando encerrar esses ciclos de praticamente todos os seus personagens. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o capítulo 51 de Given, que é também o capítulo final dessa obra, que estreou lá no Japão no dia 30 de março, e eu finalmente vim contar como que foi esse capítulo pra vocês e dar a minha perspectiva sobre os acontecimentos aqui, que vem com a ideia de finalmente encerrar essa obra que conquistou tantos fãs. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu te lembrar que é muito importante você deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu falei muito sobre Given aqui no canal e vou continuar falando sempre que sair alguma informação nova, e vamos ter esperança de que a gente tenha algum novo ciclo, talvez algo diferente que envolva a história, né, que deixou a gente tão apaixonado. Então se você gosta de Given, já deixa o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu em todas elas, e o que eu não falar por aqui provavelmente eu comento por lá. Agora deixa eu te contar como é que foi esse capítulo 51, que encerra finalmente a história, depois de um arco bem agridoce que deixava aí o Maruyu muito inseguro sobre o próprio futuro, música e amor. O começo do capítulo já chama um pouco a atenção, porque a gente vai ver o Maruyu dando de presente pra Yano, aquela menina que criou boa parte da confusão do começo da história. Ele tá dando de presente um single, um CD da Given que eles acabaram de lançar. Inclusive a gente percebe que o single, né, deles, essa estreia, tem a mesma capa que a música do anime Fuyu no Hanashi tem, né? Vocês podem observar nas plataformas de streaming, e isso é uma referência bem aconchegante para os fãs. Isso tá acontecendo alguns meses depois do que a gente viu ali pelo capítulo 50, né? No final daquele arco onde o Ritsuka se apresentou junto com a banda do Hiragi, e eles cantaram uma música que era do Yuki, e o Ritsuka foi responsável por finalmente concluir ela, e foi nesse momento que o Maruyu percebeu o quanto ele amava o Ritsuka e que ele queria fazer música pro resto da vida. Durante esses períodos entre o que a gente tá vendo agora e os últimos capítulos, muitas coisas aconteceram. Se passaram alguns meses para chegar onde a gente tá agora, e a gente vai entender o que aconteceu nesses meses, e foram muitas coisas. A Given, por exemplo, foi convidada para gravar o seu primeiro single, o seu primeiro CD, né? Então seria o seu primeiro trabalho profissional, e o Ritsuka decidiu que ele queria trabalhar profissionalmente com a música. A gente acompanha ele tendo essa conversa com o pai dele, né? Porque ainda é um mercado bastante inseguro, e essa conversa retrata um pouco disso, mas ela vem ainda mais para ilustrar pra gente o quanto as pessoas em volta deles apoiavam eles. Enquanto o Ritsuka tem essa conversa com o pai dele, a Yayao, a irmã mais velha dele, né, que a gente sempre viu um relacionamento conturbado, meio brigão ali, né, o clássico, irmã mais velha, irmã mais novo, ela se manifesta durante essa conversa para apoiar ele nesse futuro que ele escolheu, que ele decidiu. Então o pai dele acaba meio que aceitando essas escolhas, mas também ele garante, né, que ele não vai deixar de estudar. Os planos dele são continuar trabalhando com música, levar a Given de maneira profissional e ainda continuar estudando música, inclusive na mesma escola onde o Kaji estudou. Eles passaram a ter horários muito corridos com a banda, eles estavam sempre ocupados com atividades da banda, e nesse momento o Ritsuka percebe que mais do que nunca, mais do que em qualquer momento que eles estiveram juntos, o Maruyu, ele se tornou um só com a música. E esse quadro, ele é muito simples, curto, um quadro onde a gente vê expressões do Maruyu cantando, e ele carrega um tanto sentimento, carrega
tanta coisa nesses quadros. São quadros muito simples, mas que contam muita história. O relacionamento deles com o Hiragi continua uma zona, uma bagunça, mas agora tá repleto de uma rivalidade saudável e construtiva. Inclusive, em um diálogo muito divertido, o Hiragi diz que ele ainda precisa e quer o Enoyama, o Ritsuka, como guitarrista suporte da banda dele. O Maruyu não tá gostando muito dessa ideia e esse diálogo se mantém de maneira competitiva, né? Mas o Ritsuka, ele tá disposto a aceitar oportunidades e o Hiragi ainda, de maneira desafiadora, ele vai dizer pro Maruyu: olha, se tu não quer então correr o risco de perder o Enoyama pra gente, e se tu quer que ele toque com vocês, continua produzindo música muito boa como vocês estão fazendo, e aí tu nunca vai perder o Ritsuka. E na hora que o Hiragi fala isso, ele tem no rosto um sorriso muito radiante e desafiador. É honestamente um quadro muito lindo, que mostra como o Hiragi tá feliz de compartilhar a música com aquelas pessoas. Em transições do capítulo, a gente vai ver o Ritsuka e o Maruyu juntos, como dois namoradinhos, apaixonados, pegando o metrô juntos e vivendo alguns momentos simples. E também nessa transição a gente vai ver agora o Haruki e o Akihiko juntos, planejando morar juntos e buscando um apartamento para que eles possam viver juntos. Então a gente volta para os dias atuais, ainda naquele momento onde o Maruyu acabou de dar o presente para Ayano e ela conversa com a Waka, né, a amiga dela da escola. E elas falam sobre como o relacionamento deles está agora, e a Ayano diz que mesmo que eles não tenham se tornado próximos, mostra como os relacionamentos podem mudar, né? Mesmo quando relacionamentos que comecem de maneira conturbada por atitudes infantis, por causa de ciúme, eles às vezes podem mudar por causa de uma atitude muito simples, como essa agora que o Maruyu dá de presente para ela o CD. Nessa cena existem alguns quadros antigos lá dos primeiros capítulos que nos ajudam a lembrar daquele momento, né, onde a Ayano tava querendo se declarar apaixonada pelo Ritsuka e fala algumas coisas muito maldosas sobre o Maruyu por causa de ciúme. Então a gente lembra de alguns quadros, a gente vê a declaração, e vale lembrar, o quadro mais divertido é daquele momento em que tá todo mundo tentando acordar o Ritsuka, que tá dormindo na sala. Ele ignora todos até que ele escuta lá da porta da sala dele alguém chamar o Enoyama-kan, e aí ele levanta instantaneamente para atender o Maruyu, que foi procurar por ele. Lembrar desse quadro, desse momento, é muito nostálgico e gostoso, divertido. Depois a gente ainda acompanha uma reflexão bastante profunda da própria Ayano. Ela tá pensando em como as pessoas são, né? Em alguns momentos a gente tá brigando, competindo por alguma coisa, em outro momento a gente tá dando forças, empurrando o outro pra frente. E tem momentos em que a gente simplesmente precisa tirar as próprias forças e se impulsionar, se empurrar pra frente de alguma maneira. Mas que no final tudo e todos parecem estar conectados, e tudo isso funciona como se fosse uma grande canção. A gente chega então finalmente ao momento da graduação. Então alguns quadros felizes, porém um pouco melancólicos, tomam conta dos painéis, e a gente vai ver ali os personagens, né, o Ritsuka, o Maruyu e os amigos deles se divertindo nesse momento e comentando, falando sobre os seus planos futuros. Até que então, alguns quadros onde a gente vê o Maruyu e o Ritsuka se despedindo dos amigos deles, que estão indo embora depois deles finalmente colarem grau, né, baterem a foto juntos da formatura. Eles se despedem dos amigos que se afastam, e esses quadros, muito cheios de emoção, eles parecem encerrar definitivamente esse ciclo dos meninos. Inclusive, esse momento da graduação, ele é de maneira geral muito divertido. Até chegar esse momento da despedida, que deixa tudo mais melancólico, ele é muito divertido. O Eki e o Taya são dois príncipezinhos que deixam a cena mais divertida do que nunca, enquanto conversam com os rapazes, e a gente ainda tem a oportunidade de ver o Maruyu tendo que lidar com algumas Kouhais que são fãs da Given do nada, e ele tá lá com aquelas tietzinhas
bolinhas e ele lá todo sem jeito. Antes que o dia acabe, então, os dois vão embora juntos e eles vão à praia. Aquela praia onde o Maruyu se declarou pela primeira vez pro Ritsuka. E os dois aproveitam aquele momento juntos, né? Eles se divertem passando aquele tempo juntos. Até que o Maruyu acaba ficando sozinho por um pouco de tempo. E ele repentinamente recebe uma ligação vinda de Paris. É o Getsu. Ele disse que teve um tempo livre e aproveitou para ligar pro Maruyu para agradecer porque ele recebeu o single da Given e disse que ficou realmente bom e que ficou feliz pelo Maruyu ter decidido se manter na música. O Maruyu confessa que ainda tá cheio de medos e preocupações, como ele conversou com o Getsu anteriormente, mas que através da música ele conseguiu ver as coisas deixadas para trás pela pessoa que ele achou que nunca mais veria, que foi graças à música que ele sente que conseguiu ver tudo aquilo claramente. E agora ele entende que mesmo que ele se sinta sozinho em algum momento de novo, que ele nunca volte a ver alguém, ou que ele perca tudo daqui pra frente, a música, ela sempre vai preservar aquilo que existiu de bom em algum momento. E que entendendo tudo isso, ele decidiu que ele quer viver na música pro resto da vida. Porque ele quer poder preservar tudo que ele vive, todos os momentos bons e os sentimentos intensos que ele tem vivido. E aí um tom bem melancólico, onde o Getsu identifica a música de uma maneira parecida, só que de uma maneira um pouco mais triste, porque ele preserva sentimentos muito diferentes. Essa conversa entre os dois termina de maneira bastante melancólica. E esse é o momento de reflexão talvez mais profundo desse último capítulo, porque é nesse momento que o Maruyu conta pra gente que graças à música que o Yuki começou e o Ritsuka terminou, ele agora entende esses sentimentos. Agora ele entende cada sentimento que foi deixado pra trás naquela separação repentina entre os dois. E agora também que, graças ao Ritsuka, o Maruyu enxergou um novo sabor na música, né? Que agora ele não tem mais medo da música separá-lo de alguém que ele ama, do que ele tá vivendo com o Ritsuka nesse momento. Ele não tem mais medo disso. Nos últimos conflitos que o Maruyu vivia, ele tava muito inseguro sobre levar a música pra frente, porque antigamente ele viu a música separar ele de quem ele amava, das pessoas que ele gostava, do Yuki e dos amigos. E ele tava com muito medo de que ela fizesse isso com ele e com o Ritsuka de novo. Só que o Ritsuka mostrou um novo jeito de viver a música, que com o Yuki ele não teve essa experiência. A música uniu o Ritsuka e o Maruyu, e que em cada melodia que ele viver daqui pra frente, ele sabe que vai estar preservando esses sentimentos, que vai estar mantendo eles unidos e preservando o que eles estão vivendo agora pra sempre. Cada lembrança, cada sentimento vai estar eternizado na música. Então o medo que as vivências dele com o Yuki trouxeram pra ele, de que a música afastaria ele de quem ele amava, e essa vivência com o Ritsuka trouxe algo completamente diferente. A música apresentou ele para uma pessoa pela qual ele tá desesperadamente apaixonado. A música uniu ele e agora ele entende que a música vai preservar tudo que eles viverem daqui pra frente. O Ritsuka volta do nada e beija repentinamente um Maruyu que tá totalmente distraído, perdido nos próprios sentimentos. E nesse momento ele conclui os pensamentos dele, né? De que é por causa de momentos assim que ele quer viver na música pra sempre. Ele quer poder ver a música eternizar cada lembrança dessas, como essa que ele tá vivendo agora, cada sentimento do que ele tá vivendo agora. Que mesmo que ele esqueça momentos como esse, que é natural do ser humano a gente esquecer coisas às vezes triviais, por mais que naquele momento em que a gente viveu tenham sido simplesmente maravilhosas, ele sabe que a música vai eternizar cada um desses bons sentimentos que ele tá vivendo agora. Nos últimos quadros do capítulo, a gente tem quadros lindos, com quase nenhum diálogo, mas com sentimentos quase palpáveis. A gente vê o Maruyu enxergando um Ritsuka que dorme cansado durante a viagem de metrô, e ele tá pensando como ele quer viver momentos como aquele pra sempre. Ele quer que as coisas sejam assim pra sempre, ele quer ter uma volta pra casa exausto com Enoyama, depois
depois dos dois passarem alguns momentos muito felizes na praia, em um momento simples, juntos. E para encerrar com chave de ouro, com toda aquela essência apaixonante, divertida de Given, a gente vai ter o último quadro, um momento onde o Maruyu vai dizer pro Uritsuka que ele quer fazer aquilo quando eles chegarem em casa. E aí o Uritsuka simplesmente tem aquele ataque de gay panic que dominou os momentos mais apaixonados dele durante toda a obra. E aí a gente encerra esse capítulo desse momento tão divertido e pra alegria dos fãs, finalmente o Uritsuka vai perder o cabaço. Eu não vou fazer muitos comentários agora, porque eu acho que os comentários que eu precisava fazer desse capítulo eu fiz ao longo das minhas menções aos acontecimentos, e eu acho que com todos os seus acertos e erros, a Kizu entregou um último capítulo bastante coerente, que consegue fechar os ciclos que ela abriu ao longo da história, os ciclos que precisavam ser fechados, e ela encerrou a obra com muito sentimento nesse último capítulo. Esse último capítulo, de maneira generalizada, ele apresenta toda a essência de Given. Cada pequena coisinha que em algum momento se destacou, fez você se apaixonar mais pela obra, ou foi o que fez o que chamou a sua atenção e fez você se apaixonar, tá presente aqui. Sabe, o gay panic do Uritsuka, as músicas maravilhosas, as reflexões profundas dos personagens em volta do Uritsuka e do Maruyu, as inseguranças do Maruyu sobre aquilo que ele viveu e entender que as coisas passam, mas que alguns sentimentos podem ser e devem preservados. Tudo que foi divertido, envolvente ou apaixonante em algum momento tá nesse último capítulo. E ainda para entregar tudo que o fandom pediu ao longo de todo esse tempo, o Uritsuka finalmente vai perder o cabaço. Deixa aí nos comentários o que você achou desse final, o que você achou desse capítulo final, desses encerramentos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou as análises dos capítulos ao longo da obra aqui comigo, né? Eu comecei isso há algum tempo, foi muito divertido fazer, teve gente que acompanhava fielmente e isso me deixava muito feliz, eu adorava fazer isso. Espero que em breve a gente encontre outra obra como Given, que conquiste a gente dessa maneira tão intensa, fure a bolha, sabe? E que traga algumas reflexões tão legais pra gente, como a gente podia fazer nessas discussões. Então muito obrigado a quem acompanhou até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!